Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Letícia Hoffman e hoje eu vim aqui gravar mais um vídeo falando sobre numerologia. E hoje a gente vai falar sobre numerologia das casas. O pessoal sempre me pergunta se o número da casa, se o endereço tem alguma influência sobre a nossa vida, né? Se a vibração do nosso lar tem alguma influência sobre a nossa vida. E sim, cada uma dos lugares onde a gente frequenta tem uma vibração, né? Ela está correspondente ao número entre o endereço e o número da casa ou do lugar, enfim, que a gente frequenta. E é bem legal porque os números, eles têm uma vibração arquetípica que a gente fala, né? Uma vibração diferente. Geralmente a gente conhece os números através dos algarismos, né? As representações gráficas deles. Mas a gente não conhece a essência de cada número, né? A vibração. Então, arquetipicamente, a gente acaba conhecendo dentro da numerologia o que cada número representa. Então, lá no blog eu vou deixar um texto aqui para vocês acessarem, para vocês poderem fazer o cálculo da casa de vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, tá? Mas assim, lá tem bem explicadinho. Eu considero sempre o endereço mais o número da casa ou do prédio, mais o número do apartamento. Então eu faço sempre dois cálculos, tá? Considerando todo o número de endereço, o número de prédio e o número de apartamento. E também só o número do apartamento ou só da casa, para a gente ver qual é a vibração que está presente ali. Então, lá no site tem um exemplo que diz assim: Rua Numerologia Quântica 10, apartamento 502. Então, o que a gente vai usar para fazer o cálculo? A gente tira o rua, usa só o nome, né, Numerologia Quântica, 10 que é o número do prédio e 502 que seria o número do apartamento, tá? Então, o que a gente faz? A gente vai transformar o nome da rua através das letras pela tabela pitagórica que tem lá no site, tá? E aí, depois que a gente faz a transformação, o nome Numerologia Quântica gera um número 90, que seria o nome da rua. Então, por exemplo, o nome da sua rua gera uma vibração. 90 ele vai se tornar 9. E aí o número do prédio, que seria 10, vai se tornar 1. E o número do apartamento, que seria 502, ele vai se tornar 7. Então, somando todas essas vibrações aí, a gente chega num número completo do apartamento, da vibração do apartamento, número 8. E qual que é o outro número que está vibrando muito forte aí? É o número do apartamento, no caso 502, que daria o número 7. Então é legal a gente ler sobre as duas vibrações. Qual delas está vibrando mais forte? É sempre a do número do apartamento. Aquele número que gera da soma da rua, mais o número do prédio, mais o número do apartamento, é uma vibração mais sutil, mas que também existe. Mas a gente sempre leva em consideração a vibração maior, que no caso seria só do número do apartamento, tá? Se for casa, só o número da casa. Então, o que é uma casa 1, né? Aí a gente vai, depois que fazer o cálculo ali, a gente vai descobrir qual que é o número da nossa casa, né? E essa interpretação aqui que tem no site, ela vale somente para casas e apartamentos, lares, tá? Não vale para empresas, porque para empresas é um pouco diferente. Então, o que a casa 1 pede para os seus moradores, né? A casa 1, ela tá falando de liderança, autoridade, independência. Então, o número 1, a gente fala que é um número totalmente independente, é aquele que faz por si mesmo. Então, o ambiente dessa casa pede que todo mundo possa ter privacidade, que as pessoas possam ter um tempo sozinhas. É muito importante dentro de quem mora dentro dessa casa ter esses momentos aí. E é legal também, eu coloquei também aqui no site algumas dicas de Feng Shui para vocês usarem na casa. Então, por exemplo, o número 1, tu pode harmonizar ele usando objetos em pares, né? Porque o que acontece, ao mesmo tempo que ele fala de liderança, pode ser que as pessoas se tornem muito autoritárias, muito egoístas e acabem não conseguindo conviver entre si. Então, quanto mais companheirismo tiver nessa casa, mais fácil vai ser de conviver, né? Então é importante que se façam aí algumas adequações para que esse ambiente fique mais harmônico.
Então a gente fala aqui, pintar uma parede de vermelho, usar objetos nessa cor, né? E usar objetos impares para estimular esse companheirismo dentro da casa. Depois a gente vai para a casa 2, que é a casa da simplicidade, da harmonia, da paciência. Geralmente as pessoas que habitam essa casa são pessoas tranquilas, são pessoas que gostam de um ambiente mais harmônico, mas também o número 2 fala sobre dualidade, sobre a falta de paciência e também a inação. Né? É aquela falta de vontade de fazer as coisas, preguiça, enfim. Então, o que a gente pode fazer para harmonizar uma casa 2? Tá? Número 2, a gente vai falar sobre usar objetos em triângulo, cor amarela, que fala de alegria, de ação, de vontade, cores laranja, que também ajudam. Então tu pode comprar um objeto, um quadro, pintar uma parede dessa cor, enfim, são cores que vão ajudar a harmonizar esse ambiente e também as pessoas que habitam esse lar aí, tá bom? E a casa 3. A casa 3 fala de alegria, disposição. O 3 é o número da criança, então fala sobre essa vontade de receber pessoas, né? Uma casa sempre animada, com muita alegria, com muito amor, mas também pode ser uma casa que às vezes tenha muita discussão, porque o número 3 também está ligado à comunicação. Então é importante, quem mora numa casa 3, trabalhar essa harmonia dentro desse ambiente, tá? Então, por exemplo, usar girassol na decoração, objetos em forma quadrada, amarelos também, né? Vasos, quadros, abajur. O 3 gosta muito de um ambiente belo, então é legal que essa casa seja uma casa bem bonita, bem organizada e tomar cuidado com aquela decoração um pouco antiquada, enfim, porque o 3 preza tudo que é belo, tá? A casa 4 é a casa da organização, do bom senso, das coisas organizadas, bem arrumadas. Então o que acontece? Em uma casa 4, se tem bagunça, já é um problema. Por quê? Acaba que as pessoas acabam ficando desarmonizadas por causa da vibração tão forte do número 4. Então é importante que tenha organização dentro dessa casa, que as pessoas consigam manter os objetos nos lugares, né? Principalmente gavetas, coisas tudo arrumado e em ordem. É importante também que não se tenha coisas por fazer. Por exemplo, assim, estragou uma lâmpada, demora meses para consertar essa lâmpada. O que acontece? Isso desarmoniza o ambiente dessa casa, ela precisa das coisas sempre organizadas e no lugar, tá? O que pode ser usado para harmonizar então uma casa 4? Então, ó, objetos divertidos, alegres, tons de verde, lembranças de viagens. Por quê? Porque o 4 tende a ser um número muito sério, muito quadrado. Então, quando tu tem essa coisa mais alegre dentro de casa, faz com que as pessoas se sintam melhor e de uma forma mais leve também. E pessoas que habitam uma casa 4 precisam ter organização, principalmente na parte financeira, porque o ambiente e a vibração do 4 pede isso. Casa 5, né? A casa da liberdade. A gente fala que é a versatilidade, aquelas pessoas que têm um espírito livre, que aceitam todo tipo de credo, pessoas que são livres de preconceitos, né? São pessoas que têm uma liberdade de expressão e de pensamento. Então o 5 traz isso muito forte, mas também tem aquela questão de, às vezes, as pessoas, cada uma defender o seu ponto de vista e não entrar em um acordo, porque o número 5 também está ligado à guerra, né? Então é importante trabalhar e harmonizar essa vibração do número 5 e fala em cor verde, lilás, azul, porque são cores que vão trazer uma harmonia e também tirar um pouco daquele excesso de hiperatividade que o número 5 representa na vida das pessoas. Que objetos de madeira, esculturas, imagens que lembram pessoas felizes, né? Então botar foto da família, viagem em família, é bem importante para quem tem uma casa 5, para também harmonizar esse espírito rebelde aí que o número 5 representa, tá? A casa 6, a gente fala que é a casa mais harmônica
da numerologia, porque é a casa da família. O número 6 fala sobre amor incondicional, sobre uma família unida, sobre pessoas que gostam de estar junto. Então é aquela casa que sempre vai ter aquele pãozinho quente, aquela comidinha bem feita, aquele acolhimento. As pessoas gostam de receber outras pessoas. O 6, ele inspira a harmonia, mas também ele pode inspirar aquela coisa das pessoas uma querer se meter na vida da outra, não dar espaço, né, sufocar por excesso de proteção, que é uma coisa que o 6 traz. Então, dicas que a gente pode usar aqui: objetos redondos, de preferência metal, fontes, fazer com que a energia circule dentro do ambiente. Então é bem importante que sempre faça uma limpeza dentro dessa casa, com sal grosso, com, enfim, todas as casas é necessário fazer esse tipo de limpeza, mas a casa 6 precisa muito, porque senão ela fica muito apegada a algumas coisas e algumas energias, tá? É importante ter um canto para que as pessoas possam relaxar, para que elas possam ler, que elas também possam ter um pouco de privacidade, porque o 6 faz com que todo mundo esteja querendo estar sempre junto e as pessoas acabem não tendo tanta privacidade, tá bom? Casa 7. A casa 7 é a casa daquelas pessoas que gostam de estudar, que gostam de se desenvolver, que gostam do autoconhecimento, né? É uma casa calma, de meditação, de tranquilidade. Geralmente as pessoas que estão nesse ambiente gostam de ficar mais sozinhas, né? Gostam de trabalhar a individualidade, diferente do número 1, tá? O número 1, ele fala isso em questão de liderança. O 7 é realmente olhar para dentro de si, quando está em harmonia, né? Mas também pode fazer com que as pessoas se afastem, com que elas não queiram conviver umas com as outras, que elas prefiram ficar isoladas. Então, para harmonizar o número 7 é importante ter muitas flores, ter cor vermelha na casa, né? O que vai acontecer? A cor vermelha ela vai inspirar a atitude e a extroversão e a conversa. Né, o lilás, que ajuda a harmonizar essas tensões espirituais também, né, porque o número 7 pode atrair um pouco dessa questão aí espiritual que precisa ser trabalhada. Pessoas que estão numa casa 7 têm que trabalhar o lado espiritual e fazer limpezas periódicas, no caso limpezas espirituais nesse ambiente, tá? Então uma oração, acender uma vela para o Arcanjo Miguel, né, flores, coisas que tragam alegria para esse ambiente e harmonia, tá? Casa 8 é a casa do poder e do status. Geralmente quem tem casa 8 é aquela coisa assim, as pessoas querem, é uma casa exemplo, nossa, eu quero muito uma casa igual a essa, né? Então uma casa 8 ela precisa estar organizada, ela não pode ter objetos velhos, coisas mal feitas, né? É uma casa que precisa estar clean, bonita, porque as pessoas que habitam uma casa 8 são pessoas que têm bom gosto. E também o número 8, ele vai inspirar muito pessoas que são empreendedoras. Então aquelas pessoas que trabalham em casa, que têm um escritório em casa, é muito legal ter uma casa 8, porque ajuda muito nessa energia de fazer acontecer, enfim, dentro dos seus negócios. Mas tem que tomar cuidado, como o 8 fala muito sobre bens materiais, poder e status, pode ser que as pessoas se percam, só trabalhem e não vivam, não tenham lazer. Então uma das formas de harmonizar o número 8 é ter objetos impares dentro de casa, né? Trazer essa cor amarela para o centro dos ambientes, daqui um pouco pintar uma parede, enfim, para trazer um pouquinho mais de alegria e harmonia dentro dessa casa, tá? E a cor rosa, que vai inspirar amor incondicional, então o rosa também vai ajudar muito numa casa 8. E agora, por fim, a gente tem aqui a casa 9. Por fim não, a gente tem depois a casa 11 também. Então o que é a casa 9, né? É a casa do amor incondicional, da generosidade, né? As pessoas se preocupam com todo mundo, são pessoas que estão voltadas para si, mas também para os outros. Geralmente uma casa 9 é onde as pessoas vão pedir ajuda, sabe? Quando os pedintes vêm, muito acontece de chegarem numa casa 9, porque a 9 fala sobre o amor universal. Então é legal que as pessoas também consigam se harmonizar para que elas não se tornem assim totalmente doadoras e acabem se deixando de lado. Então uma casa 9 precisa desse equilíbrio aí material e espiritual, assim como a 8 e as outras casas também, tá?
aqui usar na decoração objetos de gosto pessoal, lembranças de viagens, fotos de família, objetos de arte. Então essa casa 9, ela precisa de movimento das pessoas que estão ali, né? Ela precisa desse acolhimento das pessoas ao seu redor. Então o 9 também atrai essa proteção e a generosidade. A única coisa é que tem que tomar esse cuidado aí em relação às pessoas que estão vindo, as vibrações que estão vindo, porque senão sempre é uma casa que vai estar sempre desarmonizada energeticamente por causa das pessoas que estão frequentando, né? Muita entrada e saída de pessoas. Uma casa 11. A casa 11, ela tá ligada à fé e ao idealismo, tá? Ele fala aqui com que as pessoas busquem soluções e saiam da zona de conforto. Por que o 11 a gente não reduz para 2? Porque o 2 ele fala sobre tranquilidade, o 11 fala sobre buscar, né? Sobre a liderança servidora. Então é aquela casa que vai estar, as pessoas que estão ali estão sendo incentivadas a buscarem seus objetivos, a pensarem em grande, a desenvolverem o lado espiritual, o lado intuitivo. É uma casa com uma vibração mestre, é uma casa que tem uma presença dos grandes mestres também. Então é bom que as pessoas estejam harmonizadas, principalmente energeticamente e espiritualmente, porque senão daqui um pouco elas vão começar a sentir aí essa vibração mais elevada e não vão conseguir ficar nesse ambiente. Então pessoas que estão desarmonizadas podem ser que não consigam ficar nessa casa, porque ela precisa de paz e tranquilidade. E uma forma de amenizar também é aqui, ó, usar objetos e imagens de santos, deuses, de acordo com a crença de cada um, porque ele fala muito sobre elevação espiritual. Então isso é bem importante para as pessoas que habitam essa casa aqui. Ficou com alguma dúvida? Me chama que eu te ajudo, bota um recadinho aqui embaixo, que às vezes tem algumas coisas que a gente não consegue compreender. Outra coisa, sempre me perguntam se a gente deve alterar o número da nossa casa. Então, por exemplo, deu um número ali e tu não gostou desse número. O que eu penso? Se você está nessa casa e você está sob essa vibração, é porque algo precisa ser aprendido nesse ambiente, certo? Então, antes de alterar qualquer coisa, é legal a gente entender o porquê a gente está nesse ambiente e tentar harmonizar ele. Porque alguma coisa a gente precisa aprender com essa vibração. Porque senão a gente não teria atraído essa casa com esse número. Porque a gente não pode escolher o número da nossa casa, né? Então, como é uma coisa que não depende de nós, o universo nos envia pra gente aprender algo a respeito disso. Então, a minha sugestão é que antes de fazer qualquer alteração, tenta entender se tu já aprendeu o que precisa ser aprendido, qual a lição do número dessa casa. E aí não esquece sempre de olhar os dois números, tanto o número da casa ou do apartamento e o número completo do endereço, porque essas duas vibrações elas estão presentes e é importante que a gente consiga harmonizá-las, tá bom? Um beijo e até a próxima!